Shalom, shalom, boa tarde. Hoje nós estamos no segundo dia de Pessach e esta é a semana de Pessach. E hoje nós estamos no segundo dia de Pessach e no primeiro dia da contagem do Homer. Estas coisas falaremos melhor daqui a pouco, ok? Hoje nós estamos no dia 29 de março do ano 2021 e pelo calendário judaico nós estamos no dia 16 de Nissan do ano 5781. Estamos, portanto, a 192 dias do ano 5782. Pela graça de Hashem, nós estamos aí reunidos para a tarde com a Torá e trazendo a sabedoria do nosso Rebbe Menachem Mendel, o tzadik da nossa geração. E nós estamos aí dentro do grupo de sabedoria que tem o título como Verdade, né? Então ontem nós tivemos a introdução e hoje nós vamos ver aí a segunda mensagem sobre verdade, aquilo que o nosso Rebbe nos fala, nos dá o seu recado, o seu ensinamento para nós na atualidade, ok? Baruch Hashem, o Paulo Xavier já está conectado conosco, né? O Paulo Renata Xavier, né? Conectado conosco, a Donária, lá de Lisboa, Portugal, a Malu, lá do Distrito Federal, capital do Brasil, né? Já está aí conectados também conosco aí. Baruch Hashem. Vamos ver então qual é a sabedoria que o Rebbe nos traz e nos dá no dia de hoje, ok? As pessoas pensam que para alcançar a verdade tem de pulverizar rochedos, mover montanhas e virar o mundo de cabeça para baixo. Não é assim. Verdade significa conversar com Deus com sinceridade, estudar a Torá sabendo que ela é algo divino, ajudar o próximo de todo o coração. A verdade se encontra nas pequenas coisas. Por outro lado, para mover uma montanha, são necessários alguns bulldozers e certa quantidade de dinamite. Para fazer uma dessas pequenas coisas, você pode passar a vida toda trabalhando a si mesmo. Faça o que pode. Estude, medite, reze e melhore do modo que sabe. E Ele, o Eterno, o ajudará para que o que você fizer seja feito com verdade. Baruch Hashem. Malu, lá do Distrito Federal, Maria Lúcia, não esqueci, hein, Malu? Quando não pode assistir ao vivo, assiste posteriormente o vídeo, Baruch Hashem. O que não pode é deixar de assistir, né? À tarde com a Torá. É preciso estar ao vivo ou através dos vídeos. Em tudo, né? Curtir, comentar, compartilhar, né? E que nós possamos aí cada vez mais ajudarmos, né, o canal lá no YouTube crescer também, para que nós possamos aí cada vez mais estarmos divulgando a luz da Shekhinah, da presença divina, a luz da Torá, ok? Rodrigo Maia Sasazaki, ele, a esposa, a Ana, lá em Manaus, Amazonas, a Nadir Pereira. A Nadir Pereira é para Belém, né, a Nadir? A Simone Cremonese, Ribeirão Preto, interior de São Paulo, né? Estamos aí conectados em A Tarde com a Torá, né? Então a nossa gota de sabedoria de hoje, que o Rebbe nos diz sobre verdade, que é o tema, então
ele nos explica exatamente essa questão, né? A Yaritza Verônica Sanches Rubles, lá do Chile, Mont Blanc, ou Blanc, o negócio é assim, né, Yaritza? Mas é lá do Chile, ok? Então o Rebbe, ele nos diz assim, que as pessoas muitas vezes pensam que para alcançar a verdade é necessário pulverizar rochedos, mover montanhas, virar o mundo de cabeça para baixo, né, para poder alcançar a verdade. E o Rebbe está nos dizendo aqui que alcançar a verdade é algo tão simples e que de fato está muito próximo, né? Então essa é uma realidade, está bem próximo de nós e não são coisas difíceis que nós não possamos, né, compartilhar, que nós não possamos fazer, né? Então por isso diz, verdade significa conversar com Deus com sinceridade. É a primeira coisa. Você quer alcançar a verdade? Comece conversando com Deus com sinceridade, honestidade, transparência. O que mais? Estudar a Torá sabendo que ela é algo divino. Estudar a Torá realmente dentro dessa visão que ela é divina. Ela foi dada por Deus a Moshe, ao povo judeu e às nações, através de Moshe e o povo judeu, às nações. Então, a Torá, ela é de fato divina, como é o seu Criador, portanto, né, ou o seu autor. Né? Então, verdade significa conversar com Deus com sinceridade, estudar a Torá, tendo essa certeza que a Torá é divina. Que mais? Ajudar ao próximo de todo o coração. A verdade se encontra nas pequenas coisas. Ou seja, conversar com Deus com sinceridade, estudar a Torá como algo divino e ajudar o próximo de todo o coração, tudo isso está relacionado verdadeiramente à mitzvah da Torá que diz: ame o teu próximo como a ti mesmo. Então esta é a realidade. Então, a partir do momento que você conversa com Deus com sinceridade, você já está vencendo o seu maior inimigo, o seu ego, o seu eu e para mim. A partir do momento que você estuda a Torá, você está moldando, aperfeiçoando o seu caráter, a sua personalidade para aquilo que realmente Deus te enviou aqui para cumprir a missão, a sua missão. A sua missão não é a mesma que a minha missão, mas uma coisa é certa, a nossa bússola é a Torá e o nosso Deus é o mesmo, ok? Rosa Maria Santo Simplício de Farias, Shalom, Shalom. Que mais que o Rebbe nos chama atenção aqui nesta gota de sabedoria? A verdade se encontra nas pequenas coisas. É na simplicidade que nós podemos fazer grandes e maravilhosas coisas. Por isso que o Rebbe diz, a nossa conexão com Deus nos conecta com o infinito, que é Deus. E a nossa alma divina, que não conhece limites, ela se conecta dessa forma. E Deus pode, através dessa conexão, levar-nos a fazer coisas simples, pequenas, mas que têm um efeito tremendo, maravilhoso no nosso mundo e nas vidas das pessoas, ok? Daqui a pouco nós vamos para um desafio nesse sentido, ok? Vamos lá. Em seguida, o Rebbe diz assim: por outro lado, para mover uma montanha é preciso de dinamite, um monte de maquinários, etc, etc, etc. Certo? Para fazer uma dessas pequenas coisas já mencionadas, uma conversa com Deus com sinceridade, estudar a Torá como sendo algo divino e ajudar o próximo de todo o coração, ou seja, para fazer uma dessas pequenas coisas,
você pode passar a vida toda trabalhando a si mesmo. Dentro dessas 3 pequenas coisas que o Rebbe nos chama a atenção, ele está dizendo que você pode se envolver com a simplicidade destas questões por toda a tua vida. E quando você chegar no fim dos seus dias, ainda você dirá assim: puxa vida, ainda não fiz tudo que deveria fazer. Por quê? Porque você está conectado com o infinito. À medida que você faz uma coisa, à medida que você cumpre uma coisa, já tem outra para fazer. Ou seja, não há tempo para sombra e água fresca, certo? Não há tempo para isso, né? Então, realmente é uma continuidade da nossa existência, certo? Dentro disso daí, então, o Rebbe aconselha: faça o que pode, estude e medite, e reze e melhore do modo que sabe. Ele, o Eterno, ajudará para que o que você fizer seja feito com verdade. Com verdade. Gestos simples podem fazer com que verdadeiras montanhas caem por terra. Ou seja, à medida que você age com simplicidade, mas com amor verdadeiro, aquela outra pessoa que muitas vezes está emburrada do outro lado, né? E à medida que você com simplicidade vai e a ajuda, de repente, sem querer, você percebe que há um sorriso nos lábios dela. Você moveu uma grande montanha, a montanha da frieza, da indiferença, né? Nesse sentido aí, uma montanha de pedras, um coração endurecido, e dessa forma você pode fazer realmente um mover de montanhas. Então, amados, para nós, né, nessa segunda gota de sabedoria do Rebbe, dentro do campo verdade, traz para nós estas especificações, coisas simples. Não fique aí bitolado em fazer grandes coisas, né? Uma delas, né, normalmente a gente escuta assim, é interessante, né? Tem certas pessoas que falam assim, por exemplo, para ajudar, né, o pobre, o desvalido, o destituído, o necessitado, as causas nobres da nossa jornada monoteísta, que vem ajudar a divulgar, né, a unidade, a unicidade de Hashem, as nossas comunidades, sinagogas, né, os nossos rabinos, os nossos emissários, etc. e tal, dentro dos seus projetos nobres. Então tem gente que fala assim, puxa vida, como que eu queria ser rico, eu ia tanto ajudar o fulano, o rabino, a sinagoga, o emissário, os projetos dele, e não sei que lá, né? Mas é interessante, se não faz a coisa simples, se não faz o pouco, quem garante que se você fosse rico de fato, você faria algo maior? É nas pequenas coisas que nós mostramos realmente o poder de Deus. Amar uns aos outros é uma mitzvah, é um mandamento precioso, maravilhoso. E à medida que nós nos dedicamos em amar o próximo, nós vamos vencendo grandes barreiras, nós vamos disseminando realmente o amor, que inclusive está dentro do nosso tema de hoje, da contagem do Homer, né? É algo que faz transcender todos os limites do eu e do nosso mundo físico. Então, se à medida uma árvore grande, uma árvore com os seus enormes galhos, folhagem, flores e frutos, essa enorme árvore que serve para tantas coisas, entre elas não somente para matar a fome, árvore frutífera, mas também ela dá sombra para que o navegante, melhor dizendo, o andarilho,
aquele que está indo para lá e para cá, né, possa se abrigar à sua sombra, descansar, renovar suas forças e energias, olhando do campo físico para transportar para o campo espiritual. Esta árvore, ela não nasce pronta, ela tem uma pequena semente. Depois que ela é plantada lá debaixo do solo, ela tem um tempinho que vai começar a brotar, não a olhos vistos, porque ela está começando debaixo da terra. E à medida que ela vai crescendo, ela começa a brotar para fora da terra. E aí você começa a ver aquele pequenino galho, ou aquele pequenino ramo aparecendo na flor da terra. Mas alguns dias já está maior, e vai crescendo, dia a dia, momento a momento, até ser uma grande árvore que dá frutos e a sua folhagem dá sombra, refrigério. Então, dentro desse sentido, é exatamente a nossa vida diária. Nós não conseguimos realizar algo grande da noite para o dia. É um exercício diário. E à medida que nós vamos fazendo com amor verdadeiro, então realmente haverá muitos frutos e haverá sombra para refrigério para aqueles que estão em aflição e angústia, em tristeza ou algo semelhante. E você é e será esta boa árvore frutífera. Ok? Hoje nós temos aí a nossa... Na leitura dos Salmos de hoje, nós tivemos a leitura dos Salmos 79 a 82, ok? Então nós tivemos a leitura dos nossos Salmos 79 a 82. E hoje nós queremos fazer do Salmo 82 uma prece. Do Salmo 82, uma prece especial para os juízes das nações. Em especial, não resta dúvida, para os juízes do nosso Brasil. Há muitas coisas acontecendo horríveis para o nosso povo. Há muitas coisas acontecendo que estão trazendo lágrimas, sofrimentos para o nosso povo, por causa de muitos juízes que agem de forma negligente, tapa os seus ouvidos ao clamor do pobre necessitado, fecha seus olhos para as injustiças que estão acontecendo e tornam-se participantes delas com péssimas decisões. Então, no dia de hoje, em que nós estamos no segundo dia de Pêssar, esta é a nossa semana toda de Pêssar, até o próximo Shabá. Estamos no primeiro dia da contagem de Homer, e nós queremos fazer do Salmo 82 uma prece especial para os juízes do mundo inteiro, em especial do nosso Brasil. Para que realmente Deus possa fazer fluir em suas mentes, em suas almas, em seu espírito, o temor a Dayan Haemet, ao verdadeiro juiz, o soberano do universo, o Criador. Para aqueles juízes que estão agindo impiamente, que esse temor venha sobre eles como pavor por ter que enfrentar o tribunal celestial,
para os bons juízes, que esse temor seja cada vez mais de respeito ao verdadeiro juiz e de amor pela sua justiça, para que eles tenham cada dia mais a coragem, a autoridade dentro da lei, dentro da Constituição Federal, para impedir com que maus lideranças políticas, más lideranças das forças de segurança que estão aí, trazendo grande sofrimento ao nosso povo, às nações. Para que isso caia de uma forma profunda em cada coração e que venham se unir para fazer aquilo para o qual Deus determinou a cada juiz. Fazer as coisas com dignidade, com honestidade, fazer as coisas com transparência, fazer as coisas com sinceridade, com respeito a Deus e a cada ser humano, para que não venham compactuar com a corrupção, que não venham compactuar em vender-se. E por isso, a nossa prece de hoje para os juízes, especificamente para todos os juízes do mundo inteiro, é baseado no Salmo de número 82 da nossa leitura diária, que é de hoje. Então, a nossa prece pelo Salmo 82 diz assim: aos juízes de todo o planeta e do nosso Brasil em especial. Diz assim, um salmo de Asaf: o Eterno está presente na Assembleia Divina, onde se profere a justiça. Isso significa tribunal celestial. Ele, entre os juízes, promulga sua sentença soberana. Vós, porém, ó juízes, até quando sentenciareis perversamente, favorecendo os malévolos? Fazei justiça ao desfavorecido e ao órfão. Fazei justiça, procedei corretamente para com o aflito e o desamparado. Quantos milhares e milhões de trabalhadores, pessoas honestas nos seus trabalhos informais, estão perdendo a dignidade de ter o seu salário e de levar o seu pão de cada dia para a sua família. Libertai o oprimido e o indigente, salvai-o das mãos dos ímpios. Eles, os juízes, porém nada sabem e nada querem compreender. Vagueiam pelas trevas da ignorância e da insensibilidade. Abalam assim os fundamentos que sustentam a terra. Eu disse, diz o Eterno, vós, ó juízes, sois como os anjos, todos vós sois filhos do Altíssimo, porém, como todo ser humano, também haveis de morrer, e como qualquer príncipe, haveis de sucumbir. Levanta-te, ó Eterno, e julga a terra, a tua terra, pois a ti pertencem todas as nações. Hashem, nós estamos entre as nações. Nós somos o teu povo, ombro a ombro com os judeus, o teu filho primogênito, a prestar a ti, Hashem,
um serviço do coração, um serviço de amor. E nós estamos vendo, ó Pai amado, o que está acontecendo com o nosso povo, os não-judeus entre as nações. E os Benei Noach, que abraçaram a fé monoteísta, Hashem, estão entre as nações, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, em Portugal. Estão, ó Pai amado, em todos os 4 ventos da terra, de norte, sul, leste e oeste. Estão dia a dia levantando a Ti, Hashem, as suas preces, o seu pedido de socorro, o seu clamor em ajudar, não somente a nós, ó Pai, mas ajudar os nossos irmãos não-judeus entre as nações, que estão sofrendo, estão angustiados, estão aflitos. Muitos, ó Pai amado, já chegaram ao ponto do suicídio, no seu desespero, de ver todos os seus negócios, verem seus filhos chorando por fome, porque os ímpios, as lideranças políticas, ó Pai amado, têm tomado medidas para escravizar o povo, subjugar a escravidão através do medo, do pavor. As medidas que foram tomadas nesses últimos 14 meses, ó Pai amado, do fecha tudo, está provado, cientificamente está provado, Pai, que não resolve e não resolveu. Mas esses governantes ímpios e perversos têm tido, ó Pai amado, apoio de juízes que, na sua ignorância e na sua insensibilidade, com pedido de socorro do povo de bem, do trabalhador, da trabalhadora, estão tomando decisões ao lado dos ímpios, perversos governantes que concordam com a destruição da dignidade do povo. Mas tu, Hashem, tens um pacto fiel com a humanidade, firmado lá com Noé, firmado com Noah, que a raça humana não seria exterminada, nunca mais. E eles querem, ó Pai amado, com apoio dos juízes, governantes perversos, com apoio de muitos juízes, querem o pior para o povo, para as famílias, e principalmente, Pai, que percam a consciência divina, que percam a consciência que há um Deus acima de tudo e de todos, ó Pai amado. Somente Tu, que pode fazer com que o nosso clamor para Ti não seja em vão. Que a nossa esperança em Ti não seja malograda. Que os perversos, lideranças políticas, não passem impune diante do tribunal divino. Que os juízes perversos que se associam a esses perversos, agindo de forma injusta, com corrupção, vendendo-se, que também não passem impunes diante do Teu tribunal celestial. E aqueles juízes, ó Pai, que têm se levantado para defender dentro da legalidade jurídica, dentro da legalidade da Constituição Federal de cada país, e tem trazido sentenças dignas para que eles sejam abençoados e para que eles sejam protegidos do sistema. Venha
de encontro e ao socorro deles, ó Pai amado. Que cada vez mais a tua sabedoria venha inspirá-los para tomarem cada dia mais decisões dignas de um magistrado, de um juiz verdadeiro, autêntico, que zela pela lei e pela Constituição Federal, juízes em cada país, que eles sejam agraciados pelo teu favor, pela tua destra. E quando, ó Pai amado, eles são vencidos pelas supremas cortes de cada país, esses juízes verdadeiros, que toda e qualquer Suprema Corte que haja com a ilegalidade, a insensibilidade, movidos pela corrupção, pela injustiça, por serem a Suprema Corte de cada país, que o Tribunal Celestial não poupe as sentenças sobre os tais para serem punidos pelo rigor do Tribunal Celestial. O nosso povo, ó Pai, o nosso povo Benei Noach, o nosso povo não judeu, Hashem, nós estamos clamando por eles. Os dias são difíceis, são amargos, são tristes, e nós estamos levando a tua luz, a palavra da tua justiça, a palavra da tua Torá. E nós confiamos, Hashem, que ela executará o teu propósito. E os nossos olhos contemplarão a justiça do Tribunal Celestial sobre os juízes perversos e sobre as lideranças perversas das nações. Que não haja, ó Pai amado, entre as nações derramamento de sangue por causa das lideranças políticas e por causa de juízes perversos e corruptos. Mas que os teus mensageiros, os teus malachim, os teus anjos, que estão, ó Pai amado, sobre cada nação, sobre cada estado, sobre cada cidade, que estejam, ó Pai amado, a serviço dos que confiam em Ti, para que o mal, o perverso, não venha progredir com seus objetivos de escravizar os povos, de dominar os povos, de matar os povos como eles querem. Tenha misericórdia daqueles que têm sido presos injustamente pelo simples fato de quererem trabalhar. Rogamos a Ti, ó Pai amado, em favor das forças de seguranças, que os seus comandantes, aqueles que estão na sombra de comando, que eles tenham, ó Pai amado, temor a Ti, para que não deem ordens absurdas às suas tropas, aos seus comandados, para perseguir, humilhar, agredir, prender, levar diante de uma autoridade policial para que seja feito o tal deflagrante inconstitucional de as autoridades policiais o temor a Ti e a sabedoria que vem de Ti, para que usem a lei de acordo, a Constituição como deve ser,
e não prendam os pais e as mães de família. Os jovens que estão aí no início da sua vida ativa trabalhista, mas que tenham a tua proteção. E que as forças de segurança, Pai amado, coloquem a mão na consciência e vejam no que eles estão se transformando. Em vez de estarem a favor do povo trabalhador, a favor do povo de bem, da população, que esta é uma das grandes finalidades para as quais elas foram criadas, para estar ao lado do povo trabalhador, do povo de bem, e não contra. Que realmente eles venham honrar esse juramento. E a Ti, Hashem, aqueles que durante esses 14 meses, por atos injustos que vieram a sofrer lesões, algumas irreversíveis, outros que morreram por causa do abuso de autoridade, que as suas almas tenham de Ti o conforto e seus familiares a força, o conforto que vem de Ti para seguir em frente e para que possamos vencer esse sistema, ó Pai amado, com a Tua ajuda, assim como Moisés venceu a força do faraó, a força do Egito e libertou o povo para prestar a Ti um serviço verdadeiro de amor. Que nós possamos, ó Pai amado, nesse tempo presente, cumprirmos a nossa missão e no meio de tudo isso, e que possamos, ó Pai amado, realmente vermos as nações, os povos livres de políticos perversos, maldosos, livres de juízes perversos, corruptos e injustos, e que a Tua justiça prevaleça. A Ti, Adonai, a quem ouve todas as preces, ouça a nossa prece, traga-nos para os nossos dias essa grande libertação da escuridão para a luz, da escravidão para a liberdade, e que assim possamos mais e mais servir a Ti com coração verdadeiro e transbordante em amor. Na Tua graça é que nós oramos a Ti, Hashem. Amém. Ve Amém. Não é fácil, gente. Não é fácil, não. O nosso clamor a Hashem precisa ser constante, porque os dias são maus e somente da parte de Hashem que vem a verdadeira libertação e proteção, ok? Vamos então para a nossa continuidade. Nós estamos na semana de Pêssar, então nessa semana de Pêssar nós temos leituras diferentes, porque é a semana de Pêssar, ok? Então a Parashá Shemini é para a semana que vem. Então, a partir do próximo domingo, o próximo primeiro dia da semana, o primeiro dia do Shabat, então, no próximo domingo, né, que teremos aí pela frente, né, no próximo domingo, é quando nós vamos, então, iniciar, de fato, a Parashá Shemini. Para esta semana, né, ontem, que foi o primeiro dia de Pêssar, então, a porção lida, ou seja, aliá lida
seria Êxodo, Shemot, capítulo 12, verso 21 a 51. Hoje é o segundo dia de Pêssar, até o pôr do sol, o segundo dia de Pêssar, certo? Então, a leitura de hoje está em Levítico, capítulo 22, a partir do verso 26 até o verso 44, ok? Amanhã, o terceiro dia, a leitura do dia é Êxodo, Shemot, capítulo 13, do verso 1 até o verso 16. O quarto dia vai ser exatamente, Shemot também, capítulo 22, verso 24, até o capítulo 23 e o verso 19. No quinto dia do Shabat, o quinto dia dessa semana, o quinto dia de Pêssar, nós teremos aí então Shemot, Êxodo, capítulo 34, verso 1 a 26. E no sexto dia de Pêssar, o sexto dia da semana, nós teremos aí Números, Bamidbar, capítulo 9, verso 1 ao 14. E no sétimo dia da semana, o sétimo dia do Shabat, portanto, o sétimo dia de Pêssar, a nossa leitura será Êxodo, Shemot, capítulo 13, a partir do verso 17 até o capítulo 15 e o verso 26. Em Israel, em Jerusalém, as festividades, no caso específico de Pêssar, ela é feita num dia só. Porém, fora de Israel, fora de Jerusalém, o Pêssar ele é celebrado durante 2 dias, né? Então, por isso, também a leitura, fora de Israel, tem a 8ª leitura, que é Deuteronômio, Devarim, capítulo 15, verso 19 até o capítulo 16 e o verso 17, ok? Então essas são as leituras para nós durante essa semana de Pêssar, ok? Nós vamos fazer daqui a pouquinho essa leitura de hoje aí, ok? Como nós estamos no primeiro dia da contagem do Homer, o ideal é fazer a contagem do Homer à noite, né? Assim que você termina as suas preces da noite, já imediatamente você pode fazer a contagem do Homer, né? Nos grupos aí tem sido compartilhado, dois links em que você pode fazer a contagem de Homer, né? Só não pode fazer a bênção, né? A bênção ela é específica para o povo judeu, porque na bênção está escrita, tu nos ordenaste, né? Que é específico para o povo judeu, para o filho pródigo, nosso irmão mais velho. E para nós, né? Então nós podemos fazer a contagem sem a bênção. Então, no nível mais profundo da contagem de Homer, o primeiro dia, então diz assim, você conta esta noite, então toda noite você faz a contagem. Então ontem à noite nós fizemos a contagem do primeiro dia de Homer. Hoje à noite vamos fazer a contagem do segundo dia do Homer. Tendo em vista que o dia judaico ele começa no pôr do sol de um dia e ele termina ao pôr do sol do outro dia, ok? Então hoje até o pôr do sol nós estamos no primeiro dia de Homer. Então no nível mais profundo, mais elevado da contagem do Homer, nós temos assim, conte esta noite, hoje é primeiro dia do Homer. Então no primeiro dia de Homer nós temos Hesed, Hesed, que significa bondade na bondade. Hesed significa bondade. Então a mensagem para nós no primeiro dia de Homer é: examine o aspecto amor do amor. A expressão do amor e seu nível de intensidade.
Todos têm capacidade de amar em seu coração. A questão é se e como o tornamos real e o expressamos. Não resta dúvidas aqui, né, que o nível é espiritual, ok? Então o amor aqui, o amor a Deus é o mesmo amor para com o próximo, ok? Então pergunte-se, qual é minha capacidade de amar outra pessoa? É difícil para mim deixar que outra pessoa entre em minha vida? Tenho espaço para mais alguém? Concedo lugar para outra pessoa? Estou temeroso de minha vulnerabilidade, de abrir-me e de ser magoado? Como expresso amor? Sou capaz de comunicar meus verdadeiros sentimentos? Refreio expressões de amor por temer a reação do outro? Ou, pelo contrário, expresso demais, cedo demais esse amor? Os outros entendem mal as minhas intenções? A quem eu amo? Amo apenas aqueles com quem me relaciono e que se relacionam comigo? Tenho a capacidade de amar um estranho, de emprestar uma mão amiga a alguém que não conheço? Expresso amor apenas quando é cômodo? Porque tenho problemas com amor e o que posso fazer sobre isso? Meu amor inclui os outros 6 aspectos de Hesed, né, dentro da Kabbalah, de bondade, sem os quais o amor seria distorcido e incapaz de se realizar verdadeiramente? Encontre uma maneira nova de expressar seu amor por um ente querido, né? Aqui fala que é para você fazer esse exercício. Encontre uma maneira nova de expressar seu amor por um ente querido. Ok? Esta é a contagem do primeiro dia de Homer. Ok? Sobre essa questão da bondade, né? Relacionada com o amor, que vem através de Hesed. Então, só para fazermos aqui trazer, né, mais uma colocação dentro da Kabbalah, daquilo que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg, né, que nos traz através desse livro, que é Kabbalah para os Benei Noach. Até hoje eu conheço só 2 livros de Kabbalah para Benei Noach, para não-judeus, que é da autoria do mesmo rabino, Yitzhak Ginsburg, ok? Então, nesse livro aqui, o que você precisa saber sobre Kabbalah, que é para os Benei Noach, inclusive, os 2 livros trazem no seu prefácio, né, a introdução do nosso Rav Yaakov Geranstadit, ok? Então veja bem o que o nosso rabino Yitzhak Ginsburg diz sobre bondade, Hesed, amor. Amor no hebraico é ahavá, ahavá. É o estado empírico, ou seja, experiência vivida, conhecimento adquirido durante toda a vida, associado à sefirá de bondade. Por isso, a sefirá de Hesed, bondade e amor, elas estão intrinsecamente numa fusão, interligadas. Bondade, amor, amor, bondade. Deus criou e sustenta o mundo com amor. E, portanto, amor é o poder essencial de crescimento, inerente a toda a realidade. A experiência do amor começa com um sentimento de atração e ligação com outra pessoa. Um sentimento que continua a crescer e se expandir até abranger virtualmente a própria pessoa e a pessoa a quem ela ama. O amor pode ser descrito como uma força vetora fluindo de uma entidade a outra, né?
Então, há 3 formas de amor, segundo o Rabino Yitzhak Ginsburg, que nos traz através da Kabbalah. Então ele diz assim, exatamente com uma ligação nas 10 Sefirot, certo? Dentro das Sefirot, as emanações das revelações divinas, certo? Então diz assim, 13 formas de amor. A primeira delas, que está lá em Keter, coroa, né? Que é a cabeça das Sefirot, ela é chamada de Atik, que significa faceta interna da coroa, que está expressa de que forma? O amor de Deus por Israel. Depois nós temos Arir, que é outra faceta. Nós temos da coroa. Nós vimos a faceta interna da coroa, Atik, que é o amor de Deus por Israel. Na mesma Keter, nós temos Arir, que é a faceta externa da coroa, que é o amor de Israel para com Deus, certo? Depois nós temos, né, dentro da outra Sefirá, de sabedoria, em que nos fala de o amor de um professor por seu aluno. A quarta Sefirá é do entendimento, que é o amor de um aluno por seu professor. Depois vemos a quinta, que é conhecimento, que é o amor entre alunos. Depois temos, bondade, que é a sexta forma de expressão de amor que nós estamos vendo aqui das 13. Então a sexta forma de amor é bondade, que é o amor de um marido por sua esposa. A sétima forma, que é a severidade, ela está ligada ao amor de uma mulher por seu marido. A oitava forma está ligado à beleza, a sefirá de beleza, que é o amor entre amigos. A nona forma está na sefirá de vitória, que expressa o amor dos pais por seu filho ou seus filhos. A 10ª forma é reconhecimento, a sefirá de reconhecimento, que é o amor de um filho, por seus pais. A 11ª forma está ligada à sefirá de fundação, que é o amor entre irmãos. A 12ª é faceta interna de reinado, o amor de um rei por seus súditos. E a 13ª faceta externa de reinado é o amor dos súditos por seu rei. Ok? São 13 formas descritas pela Kabbalah sobre Ahavá, amor. O valor numérico da palavra Ahavá, amor no hebraico, ela exatamente tem um valor numérico 13, E os ensinamentos racídicos mostram que existem 13 tipos diferentes de amor, como acabamos de ler aqui. Entre esses 13 tipos de amor, o amor entre Deus e Israel é o mais essencial, é aquele primeiro lá de cima, Atik, da coroa, de Keter, que é a faceta interna da coroa, o amor de Deus por Israel. Então este é a forma mais sublime de amor aqui, segundo a Kabbalah. Então por isso está escrito em Deuteronômio capítulo 6, verso 5, os 13 tipos de amor, o amor entre Deus e Israel é o mais essencial, e a Torá ensina que o amor a Deus passa por 3 estágios de desenvolvimento, conforme está descrito em Devarim, Deuteronômio capítulo 6, verso 5. E amarás o eterno teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com toda a tua força. São os 3 estágios
né? De amar a Deus. Pelo fato do amor a Deus ser o mais essencial, pelo fato do amor a Deus ser o mais essencial de todos os tipos de amor, então ele define a natureza de todos os outros ou outras formas de amor. Assim, tal como o amor a Deus se desenvolve em 3 estágios, coração, alma e força. O mesmo acontece com os outros tipos de amor. A discussão de cada um, né, é uma coisa que vai se progredindo, sem sombra de dúvidas, no nosso dia a dia. Então vimos aqui, dentro desse contexto, as 13 formas de amor, e nesse sentido, o primeiro deles é exatamente a tique, né, que é o amor de Deus por Israel. E é através deste amor de Deus para com Israel que ele foi revelado a todas as nações de uma forma cada vez mais presente entre as nações. Então, este é o exercício nosso sobre o primeiro dia de Homer, sobre o amor, ok? Vamos à nossa leitura, Levítico, né? Da nossa segunda leitura de Pêssar, capítulo 22, deixa eu rever aqui que eu perdi a anotação, né? Vamos lá. Então a nossa segunda porção de Pêssar é capítulo 22 de Levítico, a partir do verso 26 até o 23, verso 44, né? Então capítulo 22, a partir do versículo 26, e nós vamos até aleluia, Baruch Hashem, e vamos até o capítulo 24, verso 44, ok? Então, assim nos diz a nossa segunda leitura de Pêssar. Capítulo 22, a partir do verso 26. Cuidados com os filhotes. Deus falou a Moshe dizendo: um boi, carneiro ou cabra, quando nascer, ficará sob os cuidados de sua mãe por 7 dias. A partir do 8º dia será aceito por sacrifício, como oferenda de fogo a Deus. No que diz respeito à fêmea do boi, a vaca, isto é, ou a fêmea do carneiro ou a cabra, não abatereis a ela e o seu filhote no mesmo dia. Oferenda de agradecimento, né? Então nós vimos ali o cuidado com os filhotes, né? Depois de passar o prazo legal do cuidado dos filhotes, de 7 dias, né? Então, quando for para o sacrifício, o filhote e a mãe não podem ser abatidos no mesmo dia, certo? Então nós vemos aqui mais uma, vamos dizer assim, mais uma das ramificações que nós podemos assim dizer, das 7 leis universais de não comer um membro de um animal vivo, que está dentro daquela questão, não podemos maltratar, né, os animais. Então, no mesmo dia sacrificar a mãe e o filhote seria algo desumano. Então Deus teve até um cuidado com isso daí. Continuando, oferenda de agradecimento, verso 29. Além disso, quando abaterdes oferenda festiva de agradecimento a Deus, vós a abatereis de modo que obtenha o favor de Deus para vós, isto é, com a intenção de que seja comida no mesmo dia ou na mesma noite, não a abatereis com a intenção de deixar sobra dela até a amanhã. Lembrai que eu, que vos ordeno isso, sou Deus, portanto levai a sério as minhas instruções. Guardareis meus mandamentos, estudando-os minuciosamente, e então os cumprireis. Eu sou Deus. Não profanareis meu santo nome.
isto é, não me rebaixareis aos olhos de outros israelitas, consentindo em desobedecer a meus mandamentos. Eu, de fato, vos salve milagrosamente de julgar apropriado, e com isso seja santificado aos olhos dos que ouvirem. Entre os israelitas, eu sou Deus que vos santifica, para serdes meu povo a todo custo, e que vos tirou do Egito para me aceitardes como vosso Deus incondicionalmente, mesmo que para isso tenhais de sacrificar a própria vida. Eu sou Deus, e seguramente vos punirei se não cumprirdes meus mandamentos. A partir do capítulo 23, entramos agora a respeito de Shabat e festas. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos israelitas e diz-lhes, aos dias fixos de Deus que vós designareis, ocasiões santas designadas. Esses são meus dias santos fixos. Em segundo lugar, um componente essencial da celebração dessas festas é abster-se de trabalhar. Este aspecto de sua observância ainda não foram mencionados. Como sabeis, sois obrigados a abster-vos de trabalhar uma vez por semana, no Shabat. Durante um período de 6 dias a cada semana se trabalhará, porém no 7º dia de toda semana será dia de completo descanso, o qual será também ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas. Não fareis nenhum trabalho nele, é Shabat, para Deus em todas as vossas moradas. Esses são os dias fixos de Deus, isto é, as ocasiões santas designadas que vós designareis como tais em seu tempo determinado. Conforme sabeis, à tarde, isto é, entre o meio-dia e o pôr do sol do 14º dia de Nissan, o primeiro mês, ofertareis o sacrifício de Pêssar para Deus, né? Não podemos esquecer que dentro do contexto nós temos aqui plenamente ordenanças específicas para o povo judeu. E segundo Maimônides e os nossos rabinos da atualidade, aquilo que é pertinente ao não judeu e que pode fazer voluntariamente, né, por amor a Hashem, nós já temos as devidas instruções. Então não vamos ficar parando aqui toda hora e ficar mencionando isso daí, ok? Nós vamos continuar na leitura. Verso 6 do capítulo 23. Como também sabeis, no 15º dia desse mês se inicia Pêssar, a festa das Matzot, em honra de Deus, por um período de 7 dias. A começar desse dia comereis Matzot, nos momentos em que normalmente comeríeis pão. Celebrareis o primeiro dia de Pêssar como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, e na qual não fareis nenhum trabalho mundano, mesmo que incorrais assim em perda irrecuperável. Coletivamente, como nação, oferecereis oferenda de fogo a Deus todos os dias por um período de 7 dias. A começar daquela data, além das oferendas coletivas diárias, como se detalhará mais tarde. Também celebrareis o 7º dia de Pêssar como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, e na qual não fareis nenhum trabalho mundano, mesmo que incorrais assim em perda irrecuperável. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos filhos aos israelitas e diz-lhes ainda, conforme vos foi ensinado: quando entrardes na terra que eu vos dou, e chegar a hora de ceifar de sua colheita, primeiramente no 2º dia de Pêssar, levarei coletivamente ao tabernáculo, por intermédio de vossos representantes, os juízes do tribunal, um homer, o começo de vossa colheita, e o dareis ao sacerdote. O sacerdote agitará esse homer de cevada diante de Deus,
ele obterá o favor de Deus para vós. O sacerdote o agitará no dia seguinte e ao primeiro dia de Pêssar, tendo este sido designado como dia de descanso. No mesmo dia em que agitardes o homer da cevada, ofertareis um cordeiro sem defeito em seu primeiro ano de vida, como oferenda de elevação a Deus. A oblação a que acompanhará esse cordeiro será 2/10 de efá de farinha fina misturada com azeite, ofertada sobre o altar, como oferenda de fogo para agradar a Deus. Sua libação, 1/4 de hin de vinho, como de costume. Continuando, capítulo 23, verso 14. Não comereis pão, nada feito de farinha, produzido com grãos tostados no forno. Os próprios grãos frescos, nada mais feito dos produtos da nova safra, até mesmo o dia, isto é, até trazerdes o sacrifício de vosso Deus. Esse é um decreto eterno através de vossas gerações e em todos os vossos locais de residência. Desde o dia seguinte ao dia de descanso, dia 15 de Nissan, isto é, desde a noite precedente ao dia em que levardes o homer de cevada como oferenda agitada, contareis para vós 7 semanas. Começareis a contar na noite de 16 de Nissan, é o que começou a acontecer ontem à noite. Então, ontem à noite até o pôr do sol de hoje, nós estamos no primeiro dia das 7 semanas que nós temos pela frente, a contagem do homer. Contareis então até o dia seguinte, a 7ª semana, o 50º dia, que será então a festa de Shavuot, no qual ofertareis uma oferenda de farinha de trigo da nova safra a Deus. Levareis pão separado para esse fim, será da terra em que habitardes, não de fora da terra de Israel. Serão 2 pães feitos de 2/10 de efá, serão de farinha fina e serão assados fermentados. Essa será a primeira oferenda a Deus da vossa safra de grãos. Com o pão, independentemente das oferendas adicionais de Shavuot, ofertareis 7 cordeiros sem defeito em seu primeiro ano de vida, um touro jovem e 2 carneiros. Serão oferendas de elevação a Deus, acompanhadas de sua oblação e libações necessárias. Oferendas de fogo agradáveis a Deus. Também como acompanhamento dos 2 pães, ofertareis um bode como oferenda de pecado e 2 cordeiros em seu primeiro ano de vida, como oferenda de paz. Esses cordeiros são o único caso de oferenda de paz coletiva. Então a oferenda, o sacrifício de cordeiro, é uma oferenda de paz, não para perdão de pecados. Para perdão de pecados, um bode. Oferenda para perdão de pecados. Um bode faz cair por terra, a partir de quem não tem conhecimento, a partir de hoje, um bode como oferenda para perdão de pecados, tira totalmente, entre aspas, do trono o cordeiro que tira o pecado dos pecadores. O bode é a oferenda para perdão de pecados. Continuando, verso 20, o sacerdote agitará alguns desses animais levados com o pão da oferenda primeira, antes que sejam abatidos, como oferenda agitada, viva diante de Deus, especificamente os 2 cordeiros levados como oferenda de paz. Por serem oferendas de paz coletiva, esses 2 cordeiros serão mais santos para Deus que as oferendas de paz pessoais, as quais são sacrifícios de santidade menor. Por isso serão comidos somente pelo sacerdote.
Designareis esse mesmo dia como ocasião santa, que honrareis com roupas finas, comida especial e orações apropriadas, e celebrareis como a festa de Shavuot. Nele não fareis nenhum trabalho mundano, mesmo que incorrais assim em perdas irrecuperáveis. Esse é um decreto eterno em todas as vossas moradas e através de todas as vossas gerações. Conforme foi mencionado, quando ceifardes a colheita de vossa terra, não ceifará completamente o último canto de teu campo durante tua colheita, nem apanharás as espigas de uma ou duas espigas de tua colheita que caírem de tua mão quando estiverdes ceifando o teu campo. Tu os deixarás para o pobre e para o converso, para o último, porque ele não possui herança na terra para cultivar, né? O converso que fala aqui é o estrangeiro que se converteu, né, ao judaísmo, ao monoteísmo. E ao pobre é o pobre do próprio povo israelita, né, do próprio povo judeu. Então, aquele que temporariamente tem a posse do campo, né, temporariamente por quê? Porque ninguém tem posse permanente, ninguém tem posse eterna disto ou daquilo. Entendeu? Então, aqueles que têm a posse momentânea do campo, quando vai fazer a ceifa, então os cantos do campo não é para serem ceifados, e quando está se colhendo, né, os produtos, né, aquilo que cair é para deixar, não é para voltar atrás, né? Especificamente falando, é uma redundância, mas é algo que precisa ser focado. Não se volta atrás para apanhar aquilo que caiu, porque Deus permitiu que aquilo caiu, Deus permitiu com que os cantos dos campos não fossem ceifados, justamente para que os pobres e o converso que não tem herança na terra possam colher, né, desses produtos e possam levar para casa de forma digna, porque não é roubo, não é furto. Não é igual aquele caso que a gente conhece muito bem aqui no Brasil, né? Muitas vezes pessoas estão viajando de uma cidade para outra e entre uma cidade e outra lá tem uma plantação lá de milho, de laranja, né, de goiaba, por exemplo, né? E a pessoa para no meio da estrada, ela para na beira da estrada, melhor dizendo, no meio da viagem, fura a cerca e vai lá, né, roubar, furtar, né, a goiaba ou seja o produto que for, né? Então, a ordenança de Deus para com a questão de Israel é essa, certo? Então, aqueles que vão lá colher do canto dos campos e daquilo que caiu, não é furto em hipótese nenhuma, porque Deus permitiu isso para que aqueles pobres, né, possam ter a dignidade de colher, de apanhar e levar para casa com dignidade o sustento da casa, certo? É essa dignidade de poder levar o pão, o sustento para a família, diário para casa, é isso que os perversos da atualidade estão tirando de muitos. E se realmente o Tribunal Celestial não der um basta, e como que o Tribunal Celestial dá um basta nisso? Ele usa os instrumentos que ele tem aqui embaixo, para que isso venha a ter um basta, ok? E também, né, existem outros recursos aí, né? A desgraça em diversas dimensões pode se abater sobre os perversos, tanto as lideranças políticas perversas como os juízes perversos, certo? Então aqui é sobre a questão da
respiga, certo? Continuando, né, no capítulo ainda 23, a partir do verso 23, sobre a continuidade das festividades, Deus falou a Moshe dizendo: fala aos israelitas dizendo: celebrareis o primeiro dia de Tisrei, o 7º mês, como um dia de descanso. Aqui nós temos a questão de Rosh Hashanah, certo? É a cabeça do ano. Então, conforme sabeis, embora os meses sejam contados a partir de Nissan, desde o Êxodo, os anos ainda são contados a partir de Tisrei, como sempre foram desde que Adão foi criado naquele dia. Então, temos dois, vamos dizer assim, dois Rosh Hashanah, o de Nissan e o de Tisrei. O de Tisrei é a contagem da criação. Por isso, em Tisrei, nós teremos, no primeiro dia de Tisrei, teremos o Rosh Hashanah 5.782, a contar da criação. Certo? A contar da criação. Enquanto que o mês de Nissan é a cabeça do mês e será para vós dos anos, né? Que é a libertação do Egito, que é do povo israelita, ok? Então assim, em vossas orações, a mim nessa data, recitareis versículos da Torá, que mencionam minha lembrança de Israel e do toque do shofar, que se deve fazer soar neste dia. Ocasião santa, não fareis nenhum trabalho mundano e ofertareis oferenda de fogo a Deus. Deus falou a Moshe dizendo: apesar de que, conforme vos foi ensinado, deveis celebrar o 10º dia desse 7º mês como dia de expiação. Aí nós vamos para o Yom Kippur, né? A data só produz expiação para os que se arrependem das suas más ações. Celebrareis esse dia como ocasião santa marcada pelo uso de roupas finas e pela recitação de orações apropriadas. Vós vos afligireis e ofertareis oferenda de fogo a Deus. Não fareis nenhum trabalho nesse próprio dia, porque é dia de expiação, para fazer expiação por vós diante de Deus, vosso Deus. A observância desta data é tão crucial que todo indivíduo que intencionalmente não se afligir nesse próprio dia, das maneiras ensinadas, será cortado de seu povo, morrerá prematuramente e sem filhos. Similarmente, quanto ao indivíduo que fizer algum trabalho nesse próprio dia, eu farei esse indivíduo perder-se do meio de seu povo. Não fareis nenhum trabalho nesse dia, é um decreto eterno que se aplicará através de vossas gerações e em todas as vossas moradas. Será um dia completo de descanso para vós e vos afligireis. Guardareis vosso dia de descanso no 9º dia do mês de Tisrei, à noite, dessa noite até a noite seguinte. Deus falou a Moshe dizendo: fala aos israelitas dizendo: no 15º dia desse mês, desse 7º mês de Tisrei, é a festa de Sukkot, um período de 7 dias dedicado a Deus. O primeiro dia desses 7 é ocasião santa, não fareis nenhum trabalho mundano. Por um período de 7 dias, ofertareis oferenda de fogo a Deus. Celebrarei o 8º dia como ocasião santa. E ofertareis uma oferenda de fogo separada a Deus nesse dia também. Como será explicado mais lá na frente, aqui nos fala que é um dia de retenção, decorrente de meu desejo de manter-vos em minha companhia, por assim dizer, por mais um dia após Sukkot. Esta festa será conhecida ali na frente como Shemini Atzeret, né? Que é o 8º dia de Sukkot, ou também pode ser conhecido como retenção no 8º dia de Sukkot. Não fareis nenhum trabalho mundano. Esses enumerados são os dias santos fixos de Deus que designareis
como ocasiões santas, nos quais vireis a ofertar oferenda de fogo a Deus, conforme mencionado, oferendas de elevação e as oferendas de farinha, oferendas festivas, de libações, ofertareis o requerido de cada dia em seu dia prescrito, além dos sacrifícios que tendes de ofertar nos sábados de Deus, e além de vossas dádivas sacrificiais, de todas os vossos votos sacrificiais e de todas as vossas consagrações sacrificiais, que dareis a Deus se vos obrigardes a isso. Em contraste com os sacrifícios mencionados, que só podereis ofertar nos dias prescritos, também ofertareis uma oferenda de paz festiva a Deus, no 15º dia do 7º mês, que sempre ocorrerá na mesma época do ano, quando recolhereis os produtos da terra. Porém, se o 15º dia cair no Shabat, ou então não puderdes ofertar tal oferenda festiva, por alguma razão, tereis todo o período dos 7 dias de Sucote para ofertá-la. O primeiro dia de Sucote será dia de descanso e o 8º dia, Shemini Atzeret, será dia de descanso também. No primeiro dia de Sucote tomareis para vós, cada um individualmente, por um momento, as 4 partes de plantas que se seguem, e elas estarão juntas, um fruto da árvore cidreira, em cuja casca se sente o sabor de seu fruto, e cujo fruto leva mais de um ano para amadurecer, ficando, portanto, na árvore por mais de um ano. Uma fronde de tamareira, pelo menos 3 ramos de arbusto de murta, cujas folhas sobrepostas fazem seus ramos parecer trançados. 2 ramos do tipo de salgueiro, que tipicamente cresce junto a um riacho. A partir do primeiro dia de Sucote, vós vos alegrareis diante de Deus, vosso Deus, por todo o período de 7 dias. Celebrareis Sucote como festa a Deus por 7 dias no ano. É um decreto eterno, aplicável através de vossas gerações, e a celebrareis no 7º mês. Habitareis em cabanas, ao longo de todo esse mesmo período de 7 dias. Fareis o telhado dessas cabanas de material vegetal cortado. Todo israelita nativo, bem como todo converso entre os israelitas, habitará em cabanas durante estes 7 dias, para que vossas gerações seguintes saibam que, de modo figurado, eu fiz os israelitas habitar em cabanas, isto é, nuvens de glória, quando os tirei do Egito. Eu sou Deus, vosso Deus, e seguramente vos recompensarei por observardes esses mandamentos. Moisés comunicou aos israelitas essas leis dos dias santos fixos a Deus. Ok? Então essa é a nossa segunda leitura de Pêssar, e amanhã às 14 horas nós estaremos aqui para a nossa terceira leitura de Shabat, de Pêssar. A nossa terceira leitura de Pêssar será no livro de Êxodo, Shemot, capítulo 13, do verso 1 ao 16. Essa será a nossa terceira leitura. E também traremos aqui, a respeito do segundo dia da contagem do Homer. E nesses dias aqui da semana de Pêssar, nós também vamos trazer para vocês algumas histórias judaicas relacionadas realmente a essa questão de festividade, o que aconteceu aqui, ali e acolá,
Amanhã o nosso objetivo é trazer para vocês uma história maravilhosa, porém não deixa de ser triste, mas uma história maravilhosa. Ela tem o seguinte título, como nós fazíamos o nosso Pêssar nos dias dos campos de extermínio, né? Então amanhã nós vamos ver essa história, ok? Por enquanto é só, amados, pela permissão bendita de Hashem, amanhã, às 14 horas, à tarde com a Torá, com todas estas maravilhas de notícias, fatos baseados na Emuná, em Hashem, na Torá e, sem sombra de dúvidas, na história do nosso irmão mais velho, o primogênito de Deus, o povo judeu. Shalom, shalom, até amanhã.